Olá pessoal, tudo bem? Bom, nas aulas anteriores eu falei um pouquinho sobre a República da Espada. Agora eu quero falar sobre esse governo oligárquico, dos presidentes civis, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho como que era a sociedade da época, Como que era essa sociedade da Primeira República. A gente vê que o Brasil que Dom Pedro II e os seus familiares tiveram de abandonar às pressas era um país essencialmente rural. A maioria das pessoas moravam no campo, Calcula-se que 70% da população economicamente ativa entre brasileiros e imigrantes estavam empregadas no campo. Essa sociedade ela era composta de homens, mulheres e crianças que tinham as mãos calejadas pelo cabo da enxada e viviam num mundo de miséria e de sofrimento. Era uma população muito carente de terra, de saúde e de educação e chamada comumente pelas pessoas com muito desprezo de caipiras. Eles não podiam consumir o que eles produziam e não gozavam de nenhum benefício social. Em contraste a esse Brasil caipira, as elites do Rio de Janeiro procuravam imitar o estilo da vida dos europeus, especialmente o estilo francês. E eram nos salões de chá que homens de negócios, grandes proprietários, altos funcionários e políticos influentes, acompanhados de suas famílias, exibiam hábitos de moda europeus. Essa atitude, que vinha desde os últimos anos no Império, acentuou-se durante essa fase da República. E era preciso também deixar a cidade mais bonita, a capital, Rio de Janeiro. Então, se deu início também, durante a República, um conjunto de mudanças arquitetônicas, A cidade sofreu várias modificações. As áreas centrais, que eram cheias de cortiços, elas foram desapropriadas e deram lugar a novas avenidas e construções mais arrojadas, avenidas mais largas, O intuito era deixar o local mais bonito, expulsando aquela população que vivia na pobreza. A gente começa também a perceber a diferença no lugar, porque onde antes passava-se carroças, carruagens, começa a aparecer os primeiros automóveis, e os bondinhos elétricos. Em contrapartida, os habitantes mais pobres foram empurrados para a periferia. Eram os lugares menos valorizados, na qual surgiram bairros operários, e as favelas começam a dominar os morros. Esse progresso que atingiu os principais centros urbanos brasileiros não chegou a ultrapassar as porteiras dos latifúndios, que contavam com uma massa de camponeses empobrecidos e explorados pelos grandes proprietários. E nas fábricas das cidades, um amontoado de operários, desprotegidos pela falta de uma legislação trabalhista, eram obrigados a trabalhar de 10 a 12 horas por dia em troca de salários miseráveis. O que a gente via era uma situação de desamparo no plano social, que correspondia a uma precariedade de direitos políticos. No decorrer da Primeira República, a gente vai ver que grande parte da população brasileira continuou excluída de uma efetiva participação eleitoral. A gente viu isso quando nós estudamos o voto de cabresto, E tudo isso fez com que o período compreendido entre 1889 a 1930 assistisse a uma série de revoltas no campo e nas cidades, que evidenciavam o descaso do governo brasileiro em relação aos direitos políticos e sociais de grande parcela da população brasileira. Bom, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa república oligárquica, alguns movimentos sociais e a entrada dos governantes, dos presidentes civis, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!